outro pode estar contaminado. Não existe. A luta fundamental teria que ser para combater e encontrar uma vacina. Essa não tem dúvida. Não tem. Agora, a questão é que eles estão... Como a coisa mais imediatista é a questão da economia, que sim, está se desmantelando, porque o mundo parou. Imagina a indústria do turismo. Ontem eu vi um especial sobre a indústria do turismo. Que coisa impressionante. Caiu, né? Ela simplesmente se estatelou no chão. A Boeing está devolvendo aquela nossa produtora de aviões, a Embraer, a Boeing está devolvendo. Não tem. As companhias de aviação estão com 90% das frotas paradas e as ações caindo lá embaixo. Né? Uhum. Então, aí o socorro só pode ser do governo, de recomprar as ações para que elas subam de alguma forma ou manter as companhias até voltar. Ou deixar quebrar tudo e começar do zero, né? Mas N empresas vão quebrar hoje e vão ter que começar tudo. Tem empresas de empresários mega ricos que estão querendo auxílio do governo. Não, eu tenho um cliente que é investidor e ele disse que, por exemplo, a Bolsa de Nova York caiu ontem com a queda do Moro. Mas caiu por quê? Porque tem 75 empresas brasileiras que trocam ações na Bolsa de Nova York. Uhum. Teve indústrias brasileiras ou firmas brasileiras que as ações caíram mais de 20%. Então houve uma queda total das 70, parece que 55 só que entraram em negociação. Mas as quedas foram de 10% a 20%, caindo então a Bolsa de Nova York, porque as ações brasileiras foram lá para baixo. Significa o quê? Que realmente tem muitas dessas empresas que até conseguiram entrar na Bolsa de Nova York, que provavelmente vão desaparecer, né? E que um fundo chamado Fundo Verde, ele simplesmente caiu muito, mas investiu em massa em ações em queda. Porque como vende, aqueles que têm dinheiro, como tu falou há pouco, compram essas ações porque sabem que elas vão voltar. Uhum. Então tu vê que é um jogo econômico que o que a gente pode fazer? Ficar olhando, né? Las Vegas, nós só podemos ficar... Eu fui dar uma olhadinha de perto como é que funciona e saí correndo, né? Não é uma questão de tu ter verba para aplicar, é tu ter peito e tu ter sangue frio para entrar nesse jogo. Não é para qualquer pessoa. Não, porque até ele disse para mim assim, olha, hoje a única ação que eu compraria, que baixou muito, é a do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil certamente vai subir rapidamente depois disso. Mas e aí, então, quanto tu tem para nós investir no Banco do Brasil, Beatriz? 45 centavos. Tá cheia da grana. Eu não tenho nem... não tenho mais nem niqueleira para carregar tantos níqueis. É verdade. É que hoje é dia 25 de abril, é aniversário da Revolução dos Cravos lá em Portugal, né? Que é uma evolução linda de se saber, né? Famosa, né? O fato é que todo mundo acha que o Estado é que tem que prover, e é verdade. O Estado, se fosse um bom provedor, nós estaríamos muito mais felizes do que nós somos hoje, né? Não houvesse esse rentismo. O Gustavo, ele diz o seguinte: bom dia, B, esse tipo de narrativa não tem nem que ser debatida. Isso tem que ficar nos fundos da Deep Web. O debate de ideias absurdas infecta o que tem de mais vulnerável na sociedade, os ignorantes. Isso é sobre as máscaras infectadas pelos chineses, mamadeiras de pirocas e terras planas. Isso aí é uma coisa fantástica. Essa é uma coisa fantástica. Eu me lembro, eu estava num táxi e pegamos o táxi para ir até o posto onde nós íamos votar. E o taxista disse, não podemos votar numa pessoa que concorda com essa baixaria. E euzinha perguntei que baixaria. Vai dizer que a senhora não ouviu falar. Digo, depende do que o senhor está falando. A senhora viu isso aqui, aí pegou, abriu para nós e mostrou uma mamadeira com bico de piroca.
Eu olhei para ele assim, abestada, e disse, o senhor acreditou nisso aqui? Mas isso é verdade, tem como provar. Eu parei de falar, né? Não tem como discutir com uma pessoa ignorante dessas. Não existe como discutir. Não, é uma pessoa que pegou uma ideia e faz dela um caminho de vida, assim, absurdo, né? Terraplanista, né? Contra vacinas. Até a gente vê aí, tem essa minissérie de 4 capítulos, Nada Ortodoxa, que é uma seita dessas judaicas, né, de restrição máxima que é nos Estados Unidos. Então, uma mulher ali não se adapta àquela rigidez absoluta, que é esse do patriarcado, do homem que manda, a mulher que adapta e que não tem choro. Ela veio para ter gravidez, e quando casa, se em 9 meses não ficar grávida, algum problema sério existe naquela família, né? E essa menina, então, resolve fugir da comunidade e vai para Berlim. Então aí tu vê tudo isso que nós estamos falando nessa minissérie, que alguns judeus dizem que é um exagero, mas tem, se a gente for lá para aqueles que vivem no século XVIII, Yiddish, como é? Não, esse eles falam Yiddish, mas tem legendas. Tá. Não, aqueles que vivem nas carroças ainda, agora me fugiu o nome. Os Amish. Os Amish, exatamente. Os Amish, quer dizer, sair de uma comunidade Amish, tu tá marcado para toda a vida. E as crenças são do século XVIII. Não se usa carro, se usa cavalo, carruagem. A roupa é do século XIX. Quer dizer, essas ortodoxias ainda existem nitidamente no nosso mundo. E elas aparecem aí como essa. Os chineses infectaram as máscaras para matar todo mundo. Para implantar o comunismo. Aí tu pergunta para a pessoa, o que é comunismo? E geralmente, quase que 100% das vezes, a pessoa... me disseram... a pessoa não sabe. Não que eu saiba, não estou dizendo que eu saiba, tá? Não, mas tu está aberto a discussões sobre o saber o que é, né? Sim, e as pessoas estão assim, completamente numa briga sem fim para chegar em lugar nenhum. Porque ao fim e ao cabo o sistema financeiro vai se reorganizar e os donos do mundo continuarão os mesmos. E tu vê outra coisa mais complexa, né? Então eu sou livre, eu tenho liberdade, eu vivo numa cidade como São Paulo, como Nova York, mas daqui a pouco eu fico perdido numa liberdade tão grande que eu não tenho norte, eu não sei o que fazer direito, que lado seguir. Então, quem sabe eu volto para a igreja, eu volto para uma crença, eu volto para aquele lugar onde o norte está traçado e que tu é só seguir esse caminho e tu encontrarás isso no fim do caminho. Agora, que é bom esse lugar, né? Pois é, mas tu vê que tem gente, então, que opta por ficar, e aí a gente entende por que tem pessoas que, mesmo sofrendo, ficam, porque aquele lugar me dá o sustento básico que eu preciso. E lá fora, aí se vê a menina entrando em Berlim, com aquela formação básica e enfrentando um Berlim de liberdade absoluta. Aí o choque é quase tu pegar um Yanomami e fazer ele morar em Nova York. O que tu acha que vai acontecer? Pô, tia, tu tá aqui em Nova York, liberdade absoluta. Eu acho que é capaz do cara ficar paralisado e não saber o que fazer, né? Doutor Maia, o que significa uma pessoa ir para uma solenidade sem sapato? Ou ele está se protegendo do vírus. Deixou o sapato lá fora. Não, mas agora pegando o aspecto psiquiátrico, a pessoa esquecer de botar o sapato, ou perder o sapato. Não, eu achei estranho, né, que ele foi sem camisa, quer dizer, sem casaco, paletó, sem sapato. E de máscara. Eu acho que ele está mostrando a inconformidade que ele tem com o Bolsonaro de uma forma ligada ao vestuário.
Mas será que ele chega a se dar conta disso? Porque nós estamos falando do Paulo Guedes. O Paulo Guedes, Isso. Ele foi ontem naquele confessionário lá do Bolsonaro. Ele foi no confessionário onde o menino, inclusive, botou até o número 4 no meio do assunto, né? Que teria comido ficado com metade do condomínio, onde ele mora. O filho dele. O filho dele, número 4. Que, aliás, saiu no carnaval vestido de Mulher Maravilha. Bom, mas aí é outro papo. Esse Guedes, ele foi sem paletó, o único que estava usando máscara era ele, e o mais incrível de tudo, ele estava sem sapato, de meia. De meia. É que hoje em dia se preconiza, né, quando tu vai na casa de alguém, deixar o sapato na porta. Então, o Guedes foi adequado ao coronavírus, né? Ou será que ele estava disfarçando para ninguém conhecer ele? Mas isso indica, para mim, pode ser assim, uma mostra da inconformidade dele com a estrutura do governo. E como ele é o terceiro super-ministro, a queda dele seria o fim dos super-ministros, né? Sim, porque assim, eles querem fazer o tal do plano Marshall, né? Os militares. Com como é o nome do general que está lá agora, e Braga, né? Foi interventor do Rio de Janeiro. Só que o Braga conhece toda a história dos milicianos, do Flávio, ele sabe tudo, da Muzema, do Adriano, ele tem conhecimento de tudo. Enquanto foi interventor do Rio de Janeiro, ele teve acesso a todas as informações. Tudo. Entendeu? E aí o Braga foi sem sapato. Tu não vai... Cara, eu nunca tinha visto nada parecido. Eu já tive pesadelo de perder sapato. Acho que todo mundo já teve, né? Já. Mas assim, daí a tu ir numa solenidade de presidência da República e de meia, já estava o outro ministro lá meio drogadão, acho que tomou Rivotril, não sei o que ele fez, que ele estava quase caindo de sono, né? O ministro da Saúde. Ele estava bem lá no fundo. E com cara de gambá, assim, né? Uma cara de louco, solto. Isso. Solto, saco tá quase, ele estava quase desmaiando ali, né? E aí, do outro lado, o Pimpão, que é o general Mourão, porque ele sabe que vai substituir o Bolsonaro, né? Mais dia, menos dia, ele vai substituir o Bolsonaro com apoio de parte da esquerda. E é tudo muito bem calculado, sabe? Pode ter sido até por não ser astral, mas que foi calculado foi. Os militares voltam ao poder pela porta da frente. Não uma revolução, mas uma volta ao poder. Ah, sim, agora estão dizendo que o Guedes estava com um mocassim azul, do mesmo tom das calças. Mas era quase assim, olha... uma coisa assim, tipo cortina e sofá, entende? De certa forma para chamar atenção até, né? Para disfarçar. Eu não estou aqui, sabe? De máscara, o único de máscara mesmo. É muito casual e meio jeca para a ocasião, disse o Pedro Nogueira, editor do site El Hombre, de moda masculina. Então o Guedes estava se protegendo do vírus Bolsonaro. Provavelmente. Não, olha, eu sou o próximo. O próximo eu acho que vai ser aquele ministro que foi na Lua lá, que teve no espaço. O astronauta? O astronauta, porque o Bolsonaro já deve saber que ele não é terraplanista, né? Porque ele esteve lá, ele viu que a Terra é redonda. E todo mundo tem que concordar com tudo que o Bolsonaro disser. Se essa semana ele disser que a Terra é plana, então esse ministro... Se tu não achar, tu cai. O Pontes vai ter que dizer que sim, que é. Que coisa séria, né? Coitado do país, né? Para os ministros a Terra é plana, tá todo mundo caindo no peral, né? Tudo caindo do peral. Aliás, fazia horas que não ouvia essa expressão. Eu acho que peral é uma linguagem só gaúcha, né? Eu acho que sim. E agora eu vou te dizer, né? Ali na serra que separa o Rio Grande do Sul de Santa Catarina, ali,
na descida da serra, e pelos perais daquela estrada lá é algo, né? Tem que ter coragem. É verdade. Me senti com vontade de fazer um passeio assim.